Vamos lá. Seguindo no direito das sucessões, o assunto hoje diz respeito aos legados, tá? Esse assunto começa no Código Civil, no artigo 1912, e está dividido em 3 seções. Primeiro, disposições gerais, depois dos efeitos do legado e do seu pagamento, e, finalmente, a seção 3, caducidade dos legados. Vamos analisar o que o Código Civil trata acerca desse assunto, tá? Vamos lá. Vejam o que diz o artigo 1912. Ele diz assim, antes, né? Acho que todo mundo sabe o que é legado, né? Já sabemos, já conversamos sobre isso em aulas anteriores, né? É aquela coisa certa e determinada que é retirada do acervo hereditário e entregue para alguém, né? Essa coisa certa e determinada pode consistir num bem móvel, num bem imóvel ou até em direitos. Nós veremos aqui hoje, por exemplo, que pode ter legado de usufruto, certo? É isso que vamos tratar hoje. Como que o Código regula os legados, né? Diz o artigo 1912 do Código Civil. É ineficaz o legado de coisa certa que não pertença ao testador no momento da abertura da sucessão. Então, observem que existe Só se pode legar, o testador só pode deixar algo para alguém que pertence a ele. Se não pertencer a ele, o legado é ineficaz, né? O momento de se averiguar isso, como diz o artigo 1912, é o momento da abertura da sucessão, tá? Pode acontecer, vocês verão em artigos seguintes, de o testador realizar o testamento, deixar um legado para alguém e aí, antes de falecer, vender aquela coisa que ele deixou como legado, né? Alienar, ou a coisa perecer. E aí vai ocorrer a chamada caducidade dos legados, né? Que é o que nós vamos estudar nessa aula também, tá? Essa regra do artigo 1912 tem exceções, certo? E uma delas já se encontra no artigo 1913, que diz assim: se o testador ordenar que o herdeiro ou legatário entregue coisa de sua propriedade a outrem, não o cumprindo ele, entender-se-á que renunciou à herança ou ao legado. Alguns chamam isso de sublegado, tá? Então, o testador ele pode dispor, olha só que interessante isso, ele pode dispor no seu testamento que um herdeiro ou um legatário entregue uma coisa de sua propriedade, de propriedade do herdeiro ou do legatário, tá? Para um terceiro. Aí alguns chamam esse terceiro de sublegatário, né? O que significa isso? Em que consiste isso na prática? Consiste num encargo. Então, eu lhe entrego um legado, eu lhe entrego a casa da rua tal, número tal, mas você, legatário, tem que entregar o seu veículo para um terceiro. O veículo que é seu. Ora, você tem o direito, eu sou obrigado a entregar o veículo? Não, né? Mas olha o que diz o 1913. Se o testador ordenar que o herdeiro ou legatário entregue coisa de sua propriedade a outrem, não o cumprindo, ele, não cumprindo esse encargo, né? Entender-se-á que renunciou à herança ou ao legado. Então, se eu lhe entrego algo, uma coisa certa e determinada, né? Estou lhe entregando um legado, né? E junto com esse legado, a casa da rua tal, número tal, para você, legatário. Eu imponho, eu digo, você, legatário, deve entregar o seu carro para o Zé da Silva, um terceiro qualquer, né? Eu estou impondo um encargo. Mas eu não quero entregar o meu carro para o terceiro. Tudo bem. Significa que você está renunciando àquele legado, renunciando àquela herança. Você não vai receber aquele legado. Então, esse artigo 1913, vou repetir. Ele diz que se o testador ordenar que o herdeiro ou legatário entregue coisa de sua propriedade a outrem, né, ele é obrigado a cumprir. Se não cumprir, ele está renunciando ao legado, né?
Vejam o que diz a esse respeito o artigo 1935 do Código Civil. O artigo 1935, ele fala assim: se algum legado consistir em coisa pertencente a herdeiro ou legatário, vejam que ele remete para o artigo 1913, só a ele incumbirá cumpri-lo, com regresso contra os cordeiros, pela cota de cada um, salvo se o contrário expressamente dispor o testador. Então, vejam só, esse artigo 1935, ele diz assim: se o legatário aceitar cumprir a entrega, então eu estou deixando, vamos rememorar o 1913, eu deixo algo para você, legatário, com a obrigação de você entregar algo que é seu, legatário, para um terceiro. Você aceita isso, você vai entregar esse bem seu para um terceiro e, consequentemente, vai receber o legado que eu estou deixando, certo? Nesse caso, o herdeiro ou legatário, estou analisando agora o 1935. Nesse caso, o herdeiro ou legatário que entregou essa coisa para esse terceiro, né, cumprindo o que está no testamento, ele tem direito de regresso contra os demais co-herdeiros, para haver a quantia correspondente ao valor da coisa, seja em dinheiro, seja em outros bens, né? Agora, isso é o que está disposto no 1935, é uma regra, mas que deve sempre prevalecer. A gente tem que sempre lembrar disso em se tratando de testamento, a vontade do testador. Se o testador nada disser a respeito disso, tá? Veja a parte final do 1935, salvo se o contrário expressamente dispor o testador. Eu só vi uma vez isso acontecer, né? E o testador disse expressamente: o encargo incumbe exclusivamente ao legatário. Se ele não disser isso, e o legatário entregar a coisa dele para um terceiro, né? Ele pode reaver, então vejam que divide as despesas. Ele pode reaver isso dos demais co-herdeiros, tá? Dos demais co-herdeiros, dos demais que vão receber bens da herança, tá? 1913, eu entrego um bem, faço um testamento, deixando a casa da rua tal, número tal, para a Isabela, certo? E coloco lá que a Isabela tem a obrigação de entregar o veículo dela, tal, para a Rafa. Em que consiste essa obrigação? Num encargo. Se você aceitar o legado que eu estou lhe deixando, você precisa entregar esse carro. Se você não quiser entregar esse carro, você está renunciando ao legado, certo? Eu coloquei lá no testamento que você é obrigado a entregar esse carro e os encargos disso, a responsabilidade e os encargos sobre essa entrega e as despesas, o custo é exclusivamente seu. Você tem que entregar e vai arcar com isso e pronto. Se eu não coloquei isso, vai aplicar o 1935, que diz assim: imaginem que são minhas herdeiras a Raíssa e a Mel. Eu deixei o legado da casa para ela, né? Mas ela tem que entregar um carro para a Rafa. O valor dessa despesa, o valor desse carro, né, é rateado entre os herdeiros. Porque isso está saindo da onde? Isso é desejo do testador, tem que estar expresso lá no testamento, né? Saindo do Monte Mor, saindo da herança dele. Evidente que ele não pode fazer isso se vocês não estão ficando com nada, né? Evidente que se para vocês não ficarem com nada é porque vocês não são herdeiras necessárias, certo? Evidente que eu só posso impor isso também, né? Não posso jamais impor isso sobre os bens da legítima dos herdeiros necessários, somente na parte disponível. Isso assim, tem gente que faz testamento para complicar a vida de advogado, né? É isso. Né? Se tem essa previsão, gente, certamente alguém já fez isso, entendeu? É raríssimo. Vamos falar a verdade. Testamento já é algo raro, né? Essas disposições são mais raras ainda, né? Porque o testamento, quando existe, quase 100% dos casos, é alguém deixando toda a sua parte disponível para alguém.
de maneira, nem especifica o bem. O legado já é algo raro. Assim, deixo minha parte disponível para fulano de tal, para um dos herdeiros legítimos, né? Um dos herdeiros necessários, que acaba recebendo de duas maneiras, lembrem que isso é possível, né? Tá? O artigo 1914 diz assim: se tão somente em parte a coisa legada pertencer ao testador, ou, no caso do artigo antecedente, ao herdeiro ou ao legatário, só quanto a essa parte valerá o legado. Evidente, né? Esse é o legado de coisa comum, né? Então imagine que o legado que eu estou deixando pertence ao testador ou ao herdeiro apenas em parte. Por exemplo, você é condômino. A casa que eu deixo para você, né, eu deixo a casa tal. Só que eu tenho 50% dessa casa. Os outros 50% é de uma outra pessoa que comprou junto comigo. Né? O que diz o 1914? Só quanto a essa parte valerá o legado. Então não invalida o legado. Eu deixo a casa da rua tal, número tal para você. Né? Só que eu sou dono de 30% dessa casa, da parte ideal de 30%. O legado vale no limite desses 30%. Certo? Se eu deixo, esse artigo também se aplica ao artigo antecedente. Então, se eu deixo uma casa para você, legatário, com a obrigação de você entregar o seu veículo para um terceiro, mas você é dono ou dona apenas de metade desse veículo, né? Então a obrigação persiste, mas apenas na parte da qual você é dono ou dona, tá? Diz o artigo 1915. Se o legado for de coisa que se determine pelo gênero, será o mesmo cumprido, ainda que tal coisa não exista entre os bens deixados pelo testador. Observem que estamos tratando de exceções àquele 1912, perceberam? Né? O 1912 diz que a coisa tem que pertencer ao testador. Os três próximos artigos, o 1913 e 1915 são exceções. Né? E ele está tratando aí do legado de coisa genérica, ou alguns falam, como o próprio artigo, coisa determinada pelo gênero. Né? Então, o legado, esse tipo de legado é aquele que se determina pelo gênero. Então, eu deixo para, vou mudar o exemplo, deixo para o legatário um cavalo. Qual cavalo? De que raça? De que porte? De que tamanho? Eu deixo um cavalo, certo? Então, a coisa ela é ao menos determinável. Ela não é indeterminada, mas é algo determinável, né? Diz o 1915, se o legado for de coisa que se determine pelo gênero, será o mesmo cumprido, ainda que tal coisa não exista entre os bens deixados pelo testador. Tá? Esse artigo remete para umas explicações que tem lá nos artigos 1929 a 1931. Diz o artigo 1929, se o legado consiste em coisa determinada pelo gênero, observem que é exatamente o que está dizendo 1915 lá, né? Ao herdeiro tocará escolhê-la, guardando o meio termo entre as congêneres da melhor e pior qualidade. Olha que interessante isso. Então, se se tratar de um legado genérico, como eu disse aí, um cavalo, né? Alguém precisa individualizar isso. Alguém precisa determinar qual cavalo. Né? Se o testador especificou, tranquilo, aí não tem problema. É aquele cavalo que ele especificou. Né? Coisa certa, individualizada. Aliás, tem artigo que trata disso aqui. Agora, se ele não especificou, inclusive não especificou a quem compete escolher essa coisa, está dizendo 1929 que compete ao herdeiro. Tá? E como que ele vai escolher? O 1929 traz um norte para isso. Né? Ele vai escolher um meio termo.
algo de valor médio. Nem o pior, nem o melhor. Tá? Algo que fique no meio disso, né? Vocês já podem imaginar que isso pode gerar muita discussão, muita impugnação, né? E é aquele processo de inventário, às vezes, que fica discutindo qual o cavalo adequado durante 6 meses, né? Marca perícia, marca, enfim. Seguindo ainda sobre esse assunto, olha o 1930. O estabelecido no artigo antecedente será observado quando a escolha for deixada ao arbítrio de terceiro. E se este não a quiser ou não a puder exercer, ao juiz competirá fazê-la, guardado o disposto na última parte do artigo antecedente. Então, mesmo que o testador diga que um terceiro, que nem é herdeiro, né, que deva escolher, né, que é a pessoa que deve escolher qual é esse bem, que deve determinar qual é esse bem, dentre os do gênero que ele indicou, né, ainda assim deve entregar essa de valor médio, tá? Porque está dizendo em 1930 que esse artigo 1929 também se aplica quando a escolha couber a um terceiro, né? Se esse terceiro não quiser escolher, porque ele não é obrigado, né, ou não puder, imagine que já morreu, imagine que está interditado, que está doente, incapacitado mentalmente, enfim, né? Aí a escolha vai competir ao juiz do inventário, certo? E o juiz também deve guardar, deve respeitar esse meio termo previsto no 1929, tá? Ainda nesse mesmo assunto, olhem o 1931. Se a opção, e agora muda, hein? Vejam só. Se a opção foi deixada ao legatário, este poderá escolher do gênero determinado a melhor coisa que houver na herança. Então, se a escolha foi deixada, né, se o testador não se manifestou, a escolha é para o herdeiro que faz a escolha. Se o testador deixou a escolha para um terceiro, né, é esse terceiro que vai fazer a escolha, se ele não quiser, é o juiz. Nesses casos, tem que respeitar o meio termo, o valor médio. Mas se ele deixou a escolha para o próprio legatário, que é aquele que está recebendo, no nosso exemplo, o cavalo, né, o legatário tem o direito de escolher a melhor coisa. Certo? E ainda, vejam, completando 1931, né? Se na herança não houver coisa do gênero indicada pelo testador, né, aí o herdeiro deve adquirir e entregar uma outra ao legatário. Mas aí vai respeitar o meio termo, o valor médio. Então, entenderam? Se a escolha couber ao herdeiro, se o testador deixou um cavalo para um legatário, né, e não escreveu mais nada, a escolha cabe a um herdeiro. Está escrito lá no 1929, que deve escolher nem a pior nem a melhor, uma de valor médio. Se a escolha couber, segundo o testamento, a um terceiro, né, esse terceiro tem que escolher respeitando o valor médio. Se esse terceiro não quiser escolher, ou não puder, a escolha competirá ao juiz do inventário, que tem que escolher, que tem que indicar algo respeitando o valor médio. Se o testador, agora, finalmente, disser no testamento que a escolha desse tal cavalo, seguindo o nosso exemplo, cabe ao próprio legatário que está recebendo o cavalo, que vai receber o cavalo, ele tem o direito, o legatário, de escolher a melhor coisa, o melhor cavalo dentre aqueles que compõem a herança. Poxa, mas na herança não tem cavalo, né? Então, esse cavalo, segundo 1931, cavalo seguindo o nosso exemplo, né? Esse cavalo, seguindo o artigo 1931, ele tem que ser adquirido e a escolha agora é de um herdeiro. E aí, volta a ter que escolher uma de valor médio, tá? Diz o artigo 1916, se o testador legar coisa sua, singularizando-a, só terá eficácia o legado se, ao tempo do seu falecimento, ela se achava entre os bens da herança. Se a coisa legada existir entre os bens do testador, mas em quantidade inferior à do legado,
este será eficaz apenas quanto a existente. Então, agora estamos falando de um legado, de uma coisa, de um bem individualizado, singularizado, certo? Se ele singularizou esse bem, se ele individualizou esse bem, por exemplo, um quadro de Picasso, certo? Esse legado só vai ter eficácia segundo 1916, né, se a coisa for encontrada entre os bens da herança. Senão não vai produzir efeito algum, tá? Imagine que ele legou uma quantidade de bens, mas nos bens da herança tem uma quantidade menor. O legado não é totalmente inválido, ele é válido na parte que existe na herança. É isso que está dizendo 1916. Tá? O artigo 1917 diz assim: o legado de coisa que deva encontrar-se em determinado lugar só terá eficácia se nele for achada, salvo se removida a título transitório. Então, esse é, alguns simplificam dizendo, o legado de coisa localizada. Então, o que eu estou lhe deixando, por exemplo, os móveis da casa tal, certo? Onde habitualmente eles se encontram, né? Então, eu deixo o legado de coisas e informo o local onde elas são encontradas, sem discriminar cada um desses bens. Né? Mas eu digo, os móveis da casa da rua tal, número tal. Pô, eu estou dizendo onde os móveis que eu estou lhe deixando estão localizados e onde eles devem ser encontrados, e é lá que você deve pegá-los. Né? Diz esse artigo 1917 que esse legado só vai ter eficácia, só vai produzir efeitos, se as coisas realmente forem lá encontradas. Porque eu deixo os móveis da casa tal, número tal para você, né? E após o meu falecimento, né, constata-se que a casa não tem móveis. O legado sem efeito algum. Né? A não ser, veja a parte final, salvo se removida a título transitório. Né? Então imagine que eu, antes de falecer, autorizei a retirada desses móveis dessa casa, porque uma festa aconteceria lá, então tira temporariamente daí, coloca num outro barracão que é de minha propriedade, né? Vamos fazer a festa, eu faço a festa e morro durante a festa. No meu testamento está escrito que eu deixei os móveis daquela casa para você. E não tem mais móveis naquela casa, mas foram tirados apenas a título transitório. Então, ainda assim, se tudo isso tem que ser demonstrado e provado, né? Mesmo nessas circunstâncias, o legado vale, tá? O legado produz efeitos. Mas se eles foram retirados dolosamente, maliciosamente por um terceiro, seja ou não herdeiro, né, o legado continua tendo eficácia com responsabilidade desses herdeiros, ou desse que retirou. Tá? Vamos lá, 1918. Olha que interessante o artigo 1918. O legado de crédito ou de quitação de dívida terá eficácia somente até a importância desta, ou daquele, ao tempo da morte do testador. Cumpre-se o legado, entregando o herdeiro ao legatário o título respectivo. Este legado não compreende as dívidas posteriores à data do testamento. Gente, tem duas coisas distintas aí, dois tipos de legados diferentes. Observem lá no começo de 1918. O legado de crédito e o legado de quitação de dívida. Tá? O legado de crédito, ele não deixa de ser uma cessão de crédito causa mortes. Mortes causa, em razão da morte. Não existe cessão de crédito inter vivos, né? O credor cede o seu crédito para alguém, né? O legado de crédito feito em testamento é um legado, é uma cessão, né? De crédito mortes causa, né? Em razão da morte. Então, esse são duas coisas, legado de crédito e legado de quitação de dívida, tá? O que o testador faz? Ele transfere ao legatário, né, os direitos que ele possui em relação, direitos de crédito,
né, que ele possui em relação ao terceiro. Tá? É isso, esse que é o legado de crédito. Né? Ele transfere para o legatário, e como que se faz isso está no parágrafo 1º, né, entregando o herdeiro ao legatário o título respectivo. Cheque, a nota promissória, etc, etc, a confissão de dívida, certo? Esse o legado de crédito. Né? No legado de quitação de dívida, vejam que é a segunda parte, lá no começo, né? O legado de crédito ou de quitação de dívida. Então, no legado de quitação de dívida, ele corresponde a uma remissão de dívida, remissão com 2 S. É um perdão da dívida. Então, o legado que eu deixo para você, né, é a quitação da dívida que você tem para comigo. Certo? É isso que está dizendo, que está possibilitando o artigo 1918. Né? Situações que podem ocorrer aí, né? Eu deixo um legado de quitação de dívida para você, ou seja, você não deve mais para o testador, o autor da herança. Né? E se eu não deixasse isso, por exemplo, esse direito de crédito seria repassado aos herdeiros que poderiam cobrar desse terceiro legatário. Né? Mas se eu deixo um legado de quitação de dívida, você não deve mais. Né? Agora, essa dívida pode ter deixado de existir ou ter diminuído após a confecção do testamento. Né? Então, hoje você me deve 50 mil reais. Hoje eu estou fazendo o testamento. Eu deixo lá um legado de quitação de dívida. Até eu morrer, a sua dívida é de 5 mil. Né? Então, isso não significa que você passou a ter um crédito de 45. Não. A dívida, o legado de quitação, ou a quitação, vale apenas em relação à dívida existente no momento da morte do testador. Mas e se você já pagou tudo antes de eu morrer? Né? Legado ineficaz, não produz efeito nenhum. Não gera crédito para o legatário de quitação de dívida. Tá? Lendo o parágrafo 2º aqui, para a gente não passar batido. Olha só. Este legado não compreende as dívidas posteriores à data do testamento. Então, se eu deixo um legado de dívida para você, eu estou perdoando as dívidas que você tem para comigo, certo? No momento da celebração do testamento. Né? Pode ser que hoje eu faça o testamento deixando um legado de quitação de dívida. Então, essa quitação compreende as dívidas existentes no momento da celebração do testamento. Por que isso? Porque depois que eu fiz o testamento, você, por exemplo, emprestou mais dinheiro de mim, aumentou a dívida e fez outros negócios comigo e se tornou mais devedor ainda meu. Né? Essas dívidas não estão englobadas no legado de quitação, a não ser que eu, testador, deixe isso claro no testamento. Tá? Diz o artigo 1919, não o declarando expressamente o testador, não se reputará compensação da sua dívida o legado que ele faça ao credor. Gente, se o testador é devedor do legatário, o legado não compensa o débito. Entenderam? Então, eu deixo para você um legado de crédito. Ou seja, estou deixando para você, transferindo para você um crédito que eu tenho em relação ao terceiro. Tá? Você, legatário, é credor meu, testador. Tá? Se eu deixo para você um legado de crédito, esse legado de crédito que eu estou deixando para você não significa compensação de dívida. A não ser que eu coloque isso expressamente no testamento. Tá? É o que está dizendo 1919. E diz o parágrafo único: subsistirá integralmente o legado se a dívida lhe foi posterior,
e o testador absolveu antes de morrer. Tá? Então, se a dívida é posterior ao testamento e o testador pagou antes do seu falecimento, também não haverá qualquer compensação com o legado. O legado subsiste, o legado continua existindo. Certo? 1920. Trata do legado de alimentos e diz assim: o legado de alimentos abrange o sustento, a cura, o vestuário e a casa, enquanto o legatário viver, além da educação, se ele for menor. O legado de alimentos abrange, resumindo, o indispensável para a vida. Né? Lembrem o que se deve levar em conta: o valor da prestação. Se trata de um legado de prestação periódica. Né? O testador deixa, é como se ele deixasse determinada uma pensão alimentícia para alguém. Certo? E é um legado de prestação periódica. Esse legado de alimentos, ele abrange, como o artigo está dizendo, aquilo indispensável para você sobreviver. Né? Então está escrito lá: a cura, o sustento, o vestuário, casa, né? E até a educação, se o legatário for menor. Né? Como fixar isso? Se o testador deixou fixado o valor, é esse valor que tem que ser respeitado. Né? Se o testador não fixou o valor, né, esse valor vai ser fixado depois. Que critério utilizar para fixar o valor? O critério especificado lá no direito de família, né, 1694, né, binômio necessidade e possibilidade. Necessidade daquele que vai receber os alimentos, né, e possibilidade dos bens da herança, né, do monte mor. Tá? Aliás, pode ser pago tanto em natura quanto em dinheiro. Né? Se não houver uma manifestação expressa do testador quanto ao período, né? Se tiver manifestação expressa, é esse período que vai ser respeitado, que tem que ser respeitado. Se não houver manifestação expressa, presumem-se vitalícios. Tá? O artigo 1921 trata do legado de usufruto. Diz assim, ó: o legado de usufruto sem fixação de tempo entende-se deixado ao legatário por toda a sua vida. Então, o testador ele pode colocar em testamento, gente, deixar em testamento para alguém o usufruto de uma coisa. Né? Evidentemente que tem que ser o usufruto de um bem pertencente ao acervo hereditário. Né? Então, ao invés de deixar o bem, a casa da rua tal, número tal, para o legatário, né, ele deixa o usufruto, o direito real de usufruto dessa casa para o legatário. Tá? Isso é possível. Né? E deixa, por exemplo, a nua propriedade para o herdeiro. Né? Ou sequer coloca isso, e aí é partilhado entre os herdeiros legítimos necessários. Né? Outro ponto que está no 1921, né? Se não fixou um tempo, vai ser por toda a vida, vai ser usufruto vitalício. Até a morte do usufrutuário. Nenhum usufruto ultrapassa a morte do usufrutuário. Lembram disso? E se for um usufruto para uma pessoa jurídica? Pode, é perfeitamente possível. O legado de usufruto para uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica também pode ser usufrutuária. E aí tem um limite. Lá, quando estudaram o direito das coisas, salvo engano, de 30 anos. Então, o limite será de 30 anos em se tratando de usufruto para uma pessoa jurídica, tá? Diz o artigo 1922, se aquele que legar um imóvel lhe ajuntar depois novas aquisições, estas, ainda que contíguas, não se compreendem no legado, salvo expressa declaração em contrário do testador. Completa o parágrafo único. Não se aplica o disposto neste artigo às benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias feitas no prédio legado. Então, o que esse artigo está dizendo, se trata de um legado especificamente de imóvel, né? Ele restringe esse artigo ao bem imóvel, né? Se aquele que legar é um imóvel, né?
Aquisições posteriores, sejam ou não contíguas, não estão englobadas, é isso que está dizendo o 1922, englobadas no legado. Então imagine que eu deixei para você o apartamento 30, número 30 do edifício tal, né? E depois que eu fiz o testamento deixando o legado do apartamento 30, eu comprei o 31, que é ao lado, né? E é contíguo, né? E até abrir uma porta, né? Não está compreendido, é isso que está dizendo. Certo? O legado é aquele do apartamento 30. Essa disposição não se aplica, né, em se tratando de benfeitorias. As benfeitorias, sim, englobam o legado, vão junto com o legado, sejam necessárias, úteis ou voluptuárias. Certo? Evidente que o testador pode deixar isso expresso de maneira contrária no testamento. Né? Então, imagine que ele já está pensando, imagine que ele já é dono do apartamento 10 e do apartamento 11. E ele deixa o legado para você do apartamento 10, né? E diz lá que se quando do falecimento dele o apartamento 11 for unificado, estiver unificado com o apartamento 10, todo o legado abrange os dois. Se colocar isso expressamente, está valendo. Mas se não colocar, não está valendo. Vale só aquele que ele colocou, 11, ainda que depois que ele fez o testamento tenham se unificado. Tá? Ainda a esse respeito, esse artigo tem consonância com o que diz lá o 1937 do Código. 1937, que diz assim, ó, a coisa legada entregar-se-á com seus acessórios no lugar e estado em que se achava ao falecer o testador, passando ao legatário com todos os encargos que a onerarem. O legatário deve receber a coisa legada no local e no estado em que ela se encontrar. Tá? É isso que está dizendo o artigo 1937, né? No momento da abertura da sucessão. E com todos os seus acessórios. Daí as benfeitorias, instalações elétricas, etc, etc. Tudo isso vem junto. Inclusive encargos. Então imagine que eu lhe deixei um imóvel, né? Um legado de imóvel, mas cujo usufruto pertence a outra pessoa, né? Ele recebe junto esse encargo, né? É o encargo de respeitar o usufruto. Imagine que tem uma servidão sobre o imóvel. Imagine que esse imóvel está hipotecado, tá? Vai tudo no pacote, tá? Então, quando o 1937 diz, passando ao legatário com todos os encargos que a onerarem, né? Então, esse recebimento dos encargos deixa claro que o legatário não recebe só a vantagem, ele recebe os ônus que vêm junto também, né? E são aqueles que gravam esses encargos pela utilização do nome. Estou fazendo uma interpretação que vários autores fazem, que gravam a coisa legada. Servidão, hipoteca, penhor, né? Usufruto, etc. E não os encargos que se referem a obrigações pessoais do testador. Né? Por exemplo, prestações atrasadas referentes a impostos. Não vão junto. Ele não recebe a dívida, o legatário. Né? Alguns incluem nesse pacote a taxa condominial. Né? Eu tenho dúvidas quanto a isso, porque a taxa condominial é a típica obrigação próprio terreno que acompanha o bem. Tá? Eu acho que ela, por se tratar dessa espécie de obrigação próprio terreno, né, quer dizer, da própria coisa referente, que se gruda à coisa e não à pessoa, né, não se trata de uma obrigação pessoal, se trata de um encargo que grava o imóvel. Né? Então, também seria transmitido ao legatário. Mas saiba que não é tão pacífico isso não. Vamos lá. Efeitos do legado
e do seu pagamento agora. Diz o artigo 1923 do Código Civil. Desde a abertura da sucessão, pertence ao legatário a coisa certa existente no acervo, salvo se o legado estiver sob condição suspensiva. Gente, isso está consagrando o que a gente sempre disse aqui desde o início do curso de Lei das Sucessões, o princípio da Sazini, né? A partir da abertura da sucessão, o próprio 1923 está dizendo isso, desde a abertura da sucessão, pertence ao legatário a coisa certa, tá? Existente no acervo. A não ser que ela esteja sujeita a uma condição suspensiva, porque diante de uma condição suspensiva, suspende a aquisição da coisa. Precisa ocorrer o evento futuro incerto, né, para que a propriedade surja, tá? O parágrafo 1º desse artigo diz: não se defere de imediato a posse da coisa, nem nela pode o legatário entrar por autoridade própria. Nem nela pode entrar por autoridade própria. Observem que há um tratamento bastante diferente aí entre o legatário e os herdeiros. Os herdeiros recebem de imediato a posse e propriedade do bem, não é isso? Pelo princípio da Sazini. O legatário não. De imediato a propriedade não. Seja a coisa certa ou incerta. Tá? Para o legatário, a posse não se transmite de imediato. E ele não pode entrar na posse da coisa, como diz aí, por autoridade própria. O que quer dizer? Ele não pode ter essa iniciativa, ele precisa pleitear isso, tá? É preciso que ele exerça o que alguns autores chamam de direito de pedir, tá? E ele pode exigir isso em relação a quem? Em relação a um herdeiro, se o testador indicou quem é esse herdeiro que deve cumprir a prestação ou entregar a coisa para o legatário, né? Ou contra todos os herdeiros se o testador não fez a indicação, tá? Repito, percebam um tratamento bastante diferente entre legatário e herdeiro, tá? Aliás, sobre esse direito de pedir, deem uma olhada no artigo 1924, que fala assim: o direito de pedir o legado não se exercerá enquanto se litigue sobre a validade do testamento, e nos legados condicionais ou a prazo, enquanto esteja pendente a condição ou o prazo não se vença. Então, tem duas hipóteses previstas nesse artigo 1924. Né? Esse direito de pedir do legatário, pedir o quê? Pedir para tomar posse, pedir para receber a coisa, pedir para entregar a coisa que o testador indicou que seja entregue para ele, certo? Porque ele só vai tomar posse depois disso. Ele não pode, por vontade própria, ir lá e entrar na posse. É isso que estava dizendo o artigo anterior, que nós vimos, né? Esse direito de pedir fica suspenso em duas situações. Primeiro, se estiverem discutindo a validade do testamento, tá? E a segunda hipótese, nos casos em que se trata de legado condicional ou que tem um termo, né? Quer dizer, se ainda não se operou a condição suspensiva, por exemplo, ele não pode exigir que tenha posse sobre determinado bem se sequer o evento futuro incerto aconteceu. Né? É claro, se a ação em que se estiver discutindo a validade do legado, do testamento, seja uma declaratória de nulidade por conta de uma nulidade absoluta, seja uma ação de anulação ou ação anulatória por conta de uma nulidade relativa, né? Se ela for improcedente, ele, legatário, exige o direito de pedir, exerce o direito de pedir e entra na posse, né? Se a ação for procedente, o legado fica ineficaz, sem efeito algum, porque o testamento foi declarado nulo ou foi anulado, né? Voltando no 1923, diz o parágrafo 2º. O legado de coisa certa existente na herança transfere também ao legatário os frutos que produzir, desde a morte do testador, exceto se dependente de condição suspensiva ou de termo inicial. Novamente, a hipótese de que
o bem, né, o legado de coisa certa, né, como diz lá em cima no artigo que analisamos, o legado de coisa certa, o legatário se torna proprietário desde a morte do testador, né, e é a partir deste momento que ele tem direito aos frutos. Né? Então, se trata de um imóvel alugado, por exemplo, né, o aluguel é fruto, ele tem direito a esse aluguel já desde o falecimento, desde a abertura da sucessão. Né? Isso só não acontecerá se tratar de um legado sujeito a uma condição suspensiva novamente, né? Porque ele só vai ter direito ao legado se ocorrer um evento futuro incerto. Tá? Sobre esse parágrafo 2º, vejam o que diz o artigo 1925, que tem relação com ele. O legado em dinheiro só vence juros desde o dia em que se constituir em mora a pessoa obrigada a prestá-lo. Vejam só, embora a regra seja que nos legados de coisa certa os frutos pertencem ao legatário desde o momento da abertura da sucessão, como está dizendo esse artigo que analisamos agora, 1923, parágrafo 2º, né? No legado de dinheiro, especificamente, né, os juros, que é exatamente o que está dizendo 1925, legado de dinheiro, se aplica exclusivamente nesse caso. No legado de dinheiro, os juros somente podem ser cobrados a partir do momento em que aquele que deve entregar o dinheiro seja constituído em mora. Como que se constitui em mora? Vai ser fundamental aí que o legatário interpele judicialmente aquele que tem que lhe entregar o dinheiro, né, pedindo para lhe entregar. A partir desse momento, uma vez não entregue, é que pode cobrar juros. Tá? E não desde a morte do testador. Tá? Diz o 1926, se o legado consistir em renda vitalícia ou pensão periódica, esta ou aquela correrá da morte do testador. Então, essas quantias relativas a uma renda vitalícia ou pensão periódica, que é, por exemplo, o legado de alimentos, né, como nós já mencionamos lá atrás, elas devem ser pagas, entregues ao legatário, desde a abertura da sucessão, desde a morte do testador. Tá? Há uma presunção de que essa era a vontade do testador. Tá? É claro que ele pode, em testamento, dizer o contrário. Né? Eu deixo um legado de alimentos que deve ser pago a partir de tal data, a partir de tal ano. Né? Se ele não colocou nada, é desde a morte. Tá? Diz o 1927. Se o legado for de quantidades certas em prestações periódicas, datará da morte do testador o primeiro período. E o legatário terá direito a cada prestação, uma vez encetado cada um dos períodos sucessivos, ainda que venha a falecer antes do termo dele. Então, o legado de prestações periódicas, vamos esmiuçar esse artigo aí, é devido desde a morte do testador, certo? Este é o início do primeiro período, e é nesse momento que o legatário adquire o direito a essa prestação periódica, essa parcela, certo? Por inteiro. Isso significa o quê? Se falecer após o início do período, mas antes do seu término, já terá adquirido o direito à totalidade da prestação. Então é assim, todo primeiro dia útil de cada mês, o legatário receberá X valor. Legado de prestação periódica, legado de alimentos, por exemplo. Tá? A contar da data da morte, imagine que o testador faleceu dia 20 de abril. E ele disse em testamento que todo primeiro dia útil de cada mês o legatário deve receber a quantia X. 20 de abril não vai contar um mês inteiro só 20 de maio. Dia 1º de maio ele recebe a prestação inteira. Mesmo tendo percorrido da morte até a data marcada, 10 dias. Certo? É isso que está dizendo esse artigo.
O artigo 1928, no mesmo, que tem relação com o anterior, diz assim: sendo periódicas as prestações, só no termo de cada período se poderão exigir. Então, você tem o legatário, vimos no artigo anterior, ele tem direito, ele adquire o direito à prestação periódica já no início de cada período, né? Não interessa a data do falecimento, né? Mesmo que seja antes do término desse período, né? O direito de exigir o efetivo pagamento da quantia somente ocorre no final, né, ou no termo de cada período. Então é assim, eu tenho direito, todo dia 1º de cada mês, o legatário vai receber a quantia tal, está lá no testamento, certo? Eu faleço eu testador, dia 20 de abril, tá? Chega no dia 1º de maio, né? Ele recebe inteiro, o valor inteiro, embora eu tenha falecido há 10 dias. Mas ele só pode pleitear esse valor inteiro dia 1º de maio, e não antes. É isso que está dizendo 1928. Porque alcançou a data marcada no testamento. Todo 1º dia de cada mês. Certo? É meio óbvio até, né? Porque não tem como eu cobrar antes de chegar à data em que eu tenho o direito de receber. Tá? Parágrafo único. Se as prestações forem deixadas, parágrafo único do mesmo 1928, se as prestações forem deixadas a título de alimentos, aí muda um pouco, olha lá. Pagar-se-ão no começo de cada período, sempre que outra coisa não tenha disposto o testador. Por se tratar da natureza da prestação alimentar, né? Há uma ideia de que aquele que recebe o crédito, o credor dos alimentos, necessita muito disso, né? Então a regra geral, como nós vimos, é que você só pode pleitear no final de cada termo, no final de cada período. Em se tratando de alimentos, você pode pleitear no início, tá? No início. Mais uma vez, o testador pode dispor aí de maneira diferente, né? E aí tem que respeitar a vontade do testador. Diz o artigo 1932, no legado alternativo, presume-se deixada ao herdeiro a opção. Gente, legado alternativo é aquele que tem por objeto 2 ou mais coisas deixadas pelo testador, né? E apenas uma deve ser entregue ao legatário, tá? O que o 1932 está dizendo é que presume-se deixada ao herdeiro a opção. Então, quem escolhe é o herdeiro, não o legatário, tá? É uma presunção relativa, ou seja, se o testador dispor de maneira diferente, deve respeitar a vontade do testador, tá? O artigo 1933 estabelece que se o herdeiro ou legatário a quem couber a opção falecer antes de exercê-la, passará este poder aos seus herdeiros. Então, o direito de escolha nos legados determinados pelo gênero, por exemplo, né? Um cavalo, e aí alguém tem que escolher o cavalo, né? Ou no legado alternativo, entre tais e tais bens, um desses tem que ser entregue ao legatário, né? Esse direito de escolha, segundo esse 1933, não é personalíssimo. Perceberam? Né? Por quê? Porque esse direito de escolha transmite-se aos sucessores, como diz o 1933, aos sucessores ou do herdeiro ou do legatário a quem competia a opção. Tá? Olha o artigo 1934. No silêncio do testamento, o cumprimento dos legados incumbe aos herdeiros e não os havendo aos legatários na proporção do que herdaram. Completa o parágrafo único. O encargo estabelecido neste artigo, não havendo disposição testamentária em contrária, caberá ao herdeiro ou legatário incumbido pelo testador da execução do legado. Quando indicados mais de um, os onerados dividirão entre si o ônus, na proporção do que recebam da herança.
Então, o testador pode indicar à pessoa, segundo esse 1934, que deve fazer cumprir o legado. Né? Então, ele deixa um legado para alguém e ele indica a pessoa que deve cumprir esse legado. Né? O legatário pode pedir o legado a todos os herdeiros instituídos. Né? E não havendo herdeiros instituídos, pedir aos legatários. É isso que está dizendo a 1934. Né? A não ser que o testador tenha indicado aquele que deve executar o legado, que deve fazer cumprir o legado. Tá? E aí, se ele não indicou, né, todos respondem por isso e todos os herdeiros e legatários instituídos são responsáveis na proporção daquilo que herdaram. Tá? Na proporção do que herdaram. Não há aí responsabilidade solidária. Não posso cobrar de um só o todo e ele se vira com relação aos demais. Tá? Cada um responde somente na proporção daquilo que herdaram, daquilo que herdou. Diz o 1936, as despesas e os riscos da entrega do legado correm à conta do legatário, se não dispuser diversamente o testador. Ele está falando aí das responsabilidades pelos riscos e despesas com a entrega do legado. Tá? Então, se o testador não dispor de maneira diferente, essas despesas e a responsabilidade pelos riscos, como diz o 1936, com a entrega do legado, né, correm por conta do legatário. Ele que assume esses riscos, as despesas, até porque ele é o proprietário da coisa, desde a abertura da sucessão, né? Se tratando de coisa certa. Né? É evidente que ele não terá essa responsabilidade, né, se houver, por exemplo, quando da entrega do legado, ou da não entrega, né, mora ou culpa por parte do herdeiro que deve entregar. Aí quem responde é o herdeiro que não entregou no momento adequado. Né? As despesas e riscos mencionados nesse artigo 1936, os riscos, né, são aqueles decorrentes de caso fortuito ou força maior, justamente porque se houver culpa daquele que deve entregar, aí é ele que responde. Né? Então, se a coisa se perder por um caso fortuito ou força maior, o risco é do próprio legatário, porque ele já é o dono da coisa, perdeu. Né? Agora, se houver culpa, mora por conta daquele que deve entregar o legado para ele, esse responde por perdas e danos. Tá? 1938 diz assim, nos legados com encargo, aplica-se ao legatário o disposto neste código quanto às doações de igual natureza. Gente, o legado dá para dizer, uma doação feita em testamento. Né? É uma doação feita através do testamento. O cumprimento do encargo pelo legatário, que é o que está se referindo a 1938, nos legados com encargo, é aquele que você entrega algo para o legatário, vai junto uma obrigação. Tá? O cumprimento do encargo pelo legatário é regulado, segundo esse artigo, pelo disposto no que o código diz acerca das doações. Né? Isso significa o quê? Na prática, que não cumprido o encargo, seja em benefício de terceiros, seja em benefício da coletividade, seja em interesse social, né? Interesse geral, né? Ou, em alguns casos, até vocês estudaram lá em doações, né? Se o encargo diz respeito a interesse geral, até o Ministério Público pode cobrar a execução do encargo em se tratando de uma doação. Né? É uma regra, por exemplo, que se aplica no encargo, no legado com encargo. Né? Se o legatário não cumprir o encargo, é possível revogar essa liberalidade. Né? Revogar isso. Ou seja, não cumprido o encargo, ele não vai receber o legado. E para terminar essa aula, caminhando para o fim dela, sobre a caducidade dos legados.
Vejam o que diz o artigo 1939. Ó, caducidade dos legados é a ineficácia de um legado por uma causa, por um motivo superveniente. É isso que é a ineficácia, tá? A eficácia do legado fica comprometida por conta de um evento que ocorreu após a celebração do testamento, tá? Diz o 1939 que caducará o legado. Inciso 1. Se, depois do testamento, o testador modificar a coisa legada, ao ponto de já não ter a forma, nem lhe caber a denominação que possuía. A primeira hipótese aí de caducidade do legado se refere a essa transformação da coisa após a celebração do testamento, né? Você mudou tanto a forma originária da coisa que ela se transformou em outra, né? Você legou barras de ouro, depois derreteu e fez joias, né? Caducou o legado, porque você legou barras de ouro, e as barras de ouro não existem mais. Quando você fez o testamento, elas existiam, né? Depois do testamento, elas deixaram de existir, ou foram modificadas, ou transformadas em outra coisa. Como chama isso? Que, né, vocês estudaram lá no Direito das Coisas? Pega a matéria-prima, transforma numa espécie nova. Especificação, não é? Né? Se isso ocorreu, por exemplo, caducidade do legado. O inciso 2 diz que também caduca o legado se o testador, por qualquer título, alienar no todo ou em parte a coisa legada. Nesse caso, caducará até onde ela deixou de pertencer ao testador. Então, a caducidade do legado também vai acontecer se o testador alienar, né, a qualquer título. Então, se ele trocou a coisa, se ele vendeu, se ele doou, se ele deu em pagamento, são formas de alienação, né? Quando eu fiz o testamento, a coisa me pertencia, estava no meu patrimônio. E depois que eu fiz o testamento e antes de falecer, a coisa foi alienada. Pronto, caducidade do legado, tá? O legado se torna ineficaz, não vai produzir efeito algum. Se parte da coisa, ainda assim nesse inciso 2, se parte da coisa, a segunda parte do inciso 2, né? Se apenas parte da coisa foi alienada, mantém-se o legado na parte não alienada, tá? Inciso 3 diz que também caduca o legado se a coisa perecer ou for evicta, vivo ou morto o testador, sem culpa do herdeiro ou legatário incumbido do seu cumprimento. Duas hipóteses aí de caducidade, né? Segundo o inciso 3, o perecimento e a evicção, tá? No caso de perecimento, o que é o perecimento? É a perda total da coisa, né? Não tendo ocorrido esse perecimento por culpa do herdeiro nem do legatário, né? Esse fato, esse perecimento, essa perda total da coisa vai implicar na caducidade do legado, né? E sem gerar para o legatário qualquer direito à indenização. Certo? Ele só não vai receber o bem. Eu deixei um carro para você e o carro explodiu. Certo? Com relação à evicção, dá até para dizer que se tratava de legado de coisa alheia, né? Se a evicção ocorreu. Né? Porque alguém reivindicou o bem, dizendo daqui que é meu, né? Então aquele legado, daquela coisa que eu coloquei no meu testamento, né, acabou tendo que ser entregue para uma terceira pessoa, porque ele entrou com uma ação reivindicatória. É o caso da evicção, né, que vocês já estudaram em outro curso, né? Então, neste caso, também caduca a disposição testamentária, né? Também ocorre a caducidade do legado, diz o inciso 4, se o legatário for excluído da sucessão nos termos do artigo 1815. Nós já estudamos a exclusão por indignidade, né? É motivo para a exclusão e enseja a caducidade do legado, né? A exclusão do legatário da sucessão, evidentemente, caduca o legado, né?
Lembrem que as hipóteses de exclusão estão lá no artigo 1814, acho, do Código Civil, tá? Lembrem que os herdeiros podem ser excluídos da sucessão, estou lembrando aqui, tanto os herdeiros quanto os legatários, tá? Só que os efeitos da exclusão são diferentes para eles, né? Porque se o herdeiro for excluído, a pena da exclusão não ultrapassa a pessoa do herdeiro, né? Herda os seus sucessores como se ele morto fosse, né? Para o legatário, não passa aos seus sucessores, porque não existe direito de representação aqui para legatário, certo? Finalmente, no inciso 5, diz que também caduca o legado se o legatário falecer antes do testador, né? O legado, como a gente já mencionou, é uma disposição personalíssima, né? Intuito personae, né? Faleceu o legatário antes do testador, né? E como não há, acabamos de dizer, na sucessão testamentária direito de representação, né? O legado fica sem sujeito e aí ele perde a eficácia, tá? Lembrando aqui o seguinte, pode ocorrer, excepcionalmente, de ocorrer a caducidade do legado, mesmo o legatário falecendo depois do testador. Imagine que o legado estava sujeito a uma condição suspensiva e ele faleceu antes de ocorrer o evento futuro incerto, caducidade do legado, tá? Finalmente, diz o artigo 1940, se o legado for de duas ou mais coisas alternativamente e algumas delas perecerem, subsistirá quanto às restantes. Perecendo parte de uma, valerá quanto ao seu remanescente o legado. Está tratando aí do perecimento total ou parcial da coisa legada, né? Em se tratando de legado alternativo. Então, se eu deixo ao legatário duas ou mais coisas alternativamente, né, e para o herdeiro escolher uma delas, né, se somente uma delas existir ao tempo da abertura da sucessão, né, não caduca o legado. A que sobrou é que deve ser entregue ao legatário, tá? Se perecer parte de uma dessas coisas, vale o legado em relação ao remanescente, como diz o 1940, tá? Se todas as coisas perecerem, aí sim tem a ineficácia do legado, como diz aí o artigo 1939, inciso 3, que acabamos de analisar, tá? É isso, pessoal. Eis uma breve análise dos dispositivos do Código Civil que tratam dos legados. Grande abraço.